Fala pessoal, tudo bom? Quem está falando é o professor Renato. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a economia no mundo global a partir da terceira revolução industrial, o que a gente chama também da revolução dos fluxos. Antes da gente começar essa aula, é importante a gente lembrar, que o capitalismo, ao longo de todo o processo das revoluções industriais, vem se transformando, e uma série de acontecimentos, de invenções tecnológicas, de acontecimentos políticos, vão transformando a forma como o capitalismo age, em seus processos para realizar seu lucro e também como ele influencia diretamente a vida daquelas pessoas que nele vivem. Então, se a gente pensar ali a partir da lógica do fim da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, e o processo da terceira revolução industrial, a gente começa a ver uma série de transformações, principalmente associado ao que a gente chama de revolução de fluxos. O que são revoluções de fluxos? É quando os capitais, ou seja, o dinheiro, as pessoas, as informações, os produtos, as tecnologias, tudo que é produzido e tudo que é produto desse movimento capitalista começa a circular com uma intensidade muito grande dentro do planeta. E isso são características importantíssimas, e são aspectos fundamentais e fundantes do capitalismo hoje em dia. Ele não funciona sem esse tipo de estrutura, coisa que, para que o capitalismo funcione hoje em dia, é necessário que exista esse fluxo. Coisa que não era assim no capitalismo anterior. Era um capitalismo muito mais regionalizado. Hoje em dia ele é muito mais globalizado. Por isso que a gente fala que o mundo hoje em dia é globalizado, porque o capitalismo funciona como uma engrenagem complexa. E essa engrenagem complexa está associada a todos os fluxos que estruturam o capitalismo. E todos esses fluxos se estruturam a partir de uma série de invenções tecnológicas que surgem na terceira revolução industrial. Por exemplo, os bancos de dados, as probabilidades, todos esses sendo feitos ali pelos processadores, microprocessadores, computadores, a tecnologia associada ao banco de dados, que possibilita e capacita as máquinas a produzirem uma série de informações num espaço curtíssimo de tempo, ampliando as capacidades humanas. As telecomunicações, principalmente a internet e a comunicação a satélite, das televisões, do fluxo de informações, que possibilitam o contato rápido, a troca rápida de diversos desses fluxos, principalmente os fluxos de capitais, a produção e mercados conectados, ou seja, as tecnologias de transporte, as tecnologias de informação, as tecnologias de comunicação que possibilitam que multinacionais, transnacionais se estabeleçam e criem uma nova divisão internacional do trabalho, onde todo mundo vai participar da produção econômica, todo mundo vai participar do consumo dessa produção e assim por diante. Então, antes da gente começar e aprofundar um pouquinho nisso aqui, é preciso a gente considerar e diferenciar alguns conceitos básicos sobre o que é capitalismo. Lembrando que o capitalismo surge ali, é aquela forma de produção humana que está associada à obtenção de lucros, feitas pelo que a gente chama de burguesia, que são aquelas pessoas que detêm os meios de produção e pagam outras pessoas, que são os proletários, para produzirem. E esses proletários vendem a sua força ou a sua intelectualidade, em troca do que a gente chama de salário. Isso surge ali no liberalismo, o liberalismo é a primeira forma desse capitalismo, criada ali com Adam Smith, e surge ali uma crítica do monopólio ali das grandes navegações, do mercantilismo e tal, que ele queria um pouco mais de liberdade, talvez, para os mercadores, principalmente, os produtores daquela época, e que, segundo ele, a riqueza vinha do trabalho. Então, a propriedade privada, e o capitalismo industrial que vai surge como base nesse liberalismo. Esse liberalismo ali ele vai se transformar em neoliberalismo, o neoliberalismo vai se transformar, depois da crise de 29, no que a gente chama de keynesianismo. O keynesianismo é quando o Estado começa a intervir um pouquinho mais no capitalismo devido às necessidades. O capitalismo, o seu processo de produção, gera alguns impactos sociais, alguns impactos econômicos que fazem com que o Estado precise intervir e dar essa travada nesse liberalismo, que é essa forma sem intervenção do Estado. Então o keynesianismo vai surgir ali a partir da crise de 29, vai durar até os anos 60, 70 mais ou menos, quando surge o neoliberalismo novamente. Lembrando que o neoliberalismo é uma nova visão do liberalismo. Pega os conceitos básicos ali de liberdade do liberalismo do Adam Smith, e traz algumas novas funções. Mas o neoliberalismo ele surge com muita força aí, e ele está pautado no nosso mundo atual, a partir dos anos 80, quando devido à crise, as crises do petróleo, a diminuição e o aumento da capacidade de endividamento dos estados, ou seja, o Estado começa a gastar muito, tem muito dinheiro
atrelado a pagamento de saúde, educação, um monte de questões que vão surgindo ali durante o keynesianismo. E aí os empresários reformulam as ideias liberais, dizendo que deveriam criar novas liberdades, ou seja, que o Estado devia diminuir novamente. E para que o Estado pudesse diminuir, era preciso que o Estado abrisse mão de certas benesses que tinham sido dadas à população, ao povo como um todo, durante todo o período keynesiano. Então o neoliberalismo é esse momento que a gente vive hoje, em que Estado mínimo, ou seja, o Estado tem que intervir o mínimo possível na economia. E é isso que caracteriza o mundo global hoje em dia, né? Uma mínima intervenção do Estado, né? Por mais que o Estado ele funcione ali em algumas questões importantes de base, né? Em alguns países, né? Existe uma tendência mundial ao Estado funcionar e diminuir cada vez mais a sua capacidade de intervenção na economia, nessa economia moldada, né, e feita através de agentes privados, que são, no nosso caso hoje em dia, as grandes empresas transnacionais, multinacionais e assim por diante, né? Então a gente vê hoje, né, que os fluxos comerciais, graças a todas essas tecnologias, todas essas transformações da terceira revolução industrial que a gente falou ao longo das últimas aulas e ao longo dessa aula, né, eles intensificaram e muito, né, o nível e o tamanho do comércio mundial. A gente pode ver a partir desse gráfico aí a quantidade de dinheiro que circula no mundo, né? E esse gráfico é de 2006, ou seja, é um gráfico antigo. Então a gente pode ver como que a quantidade de dinheiro que circula no mundo. Só para a gente ter uma noção do quanto dinheiro é, né? Eu coloquei uma imagem aí do que significa $1 bilhão em notas de $100, né? Ou seja, o dinheiro hoje em dia é uma coisa extremamente fora da nossa alçada, né? Ou seja, a quantidade de dinheiro que circula no mundo, através de capitais, através de investimentos, através de coisas flutuantes, né, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, através de produtos, através de pagamentos, de dívidas, de títulos e de um monte de outras formas que o capitalismo foi inventando para ampliar a sua forma de obtenção de lucro ao longo de todos os últimos pelo menos 200 anos, a gente vê que os níveis de dinheiro se tornaram, né, extremamente grandes. A quantidade de dinheiro que circula é absurda, né? E aí a gente chega numa ideia a gente precisa compreender o que é dinheiro, né? E a gente tem que entender que no mundo de hoje nós vivemos um capital que é muito especulativo. Mas para a gente entender o que é capital especulativo, a gente precisa voltar no que é capital produtivo, que é a base de todo o capital. O capital produtivo, né, é aquele que passa por todas as etapas de produção, desde seu processo de investimento prévio até sua transformação em lucro ou mais-valia, como Karl Marx dizia, né? Ou seja, o capital produtivo é a soma de todos os processos, da matéria-prima, do trabalho empregado naquela matéria-prima, de todo o processo de transporte, de tudo aquilo que você coloca em cima de um produto para que aquele produto tenha um preço final. Acima disso, você coloca mais uma taxa de lucro, que é a mais-valia, né? E aí você vende aquele produto no mercado. Ou seja, o capital produtivo é o dinheiro que você gasta para produzir aquele produto, basicamente. Só que hoje em dia a gente vê que os produtos eles não são pautados pelo seu capital produtivo, e sim por uma nova forma de capital que surgiu ao longo dos últimos anos graças a uma série de transformações do capitalismo, que é o que a gente chama de capital especulativo. O capital especulativo é o que manda no capitalismo mundial hoje em dia, né? E se baseia numa aposta de valorização de ativos, de investimentos e assim por diante. Que é o quê? Você ampliar as suas taxas de lucro sem transformar muito o seu capital produtivo. Isso só acontece graças a uma série de transformações, por exemplo, o nível de competição entre as empresas, né, multinacionais. Ou seja, como é que a gente pode dizer isso, basicamente? É que os produtos, né, o que a gente compra hoje em dia, o preço dele não está mais pautado pelo quanto ele vale, né, fisicamente, quanto o trabalho foi empregado naquele produto, e sim naquele quanto aquele produto tem valor. E esse valor, essa ideia de valor, ela é muito subjetiva, está associada a uma série de coisas. Por exemplo, temos o valor social, né? O valor social é aquele que, se o produto está na moda, né, ele não muda o seu capital produtivo, ele continua com os mesmos materiais, com o mesmo processo de produção, com as mesmas questões, ou seja, o preço dele continua o mesmo, mas ele encarece. Ou seja, o valor social amplia, ou seja, é um capital especulativo. Mas se o presidente daquela empresa toma uma medida drástica, fala alguma coisa na televisão ou faz alguma coisa que desvalorize aquele produto, aquele capital produtivo também não muda, mas o preço do produto muda, portanto o lucro vai mudar.
Então nós vivemos num mundo hoje em dia que o capital especulativo, ou seja, é a valorização, a não valorização dos produtos. E essa valorização, essa não valorização, não necessariamente está associada a capital produtivo. Pode estar muitas vezes associada a uma fala, a uma propaganda, né, a uma série de coisas. E esse capital especulativo, né, ele está nas bolsas de valores. Né? Ou seja, o quanto a percepção de uma empresa é vista pela sociedade, ela vale mais, mesmo que o seu produto não tenha mudado em nada. Por exemplo, a gente pode dar o exemplo da Coca-Cola, que é um produto que permanece o mesmo, né, desde que a gente se lembra quando era criança lá que o Coca-Cola tem o mesmo gosto. Mas a cada ano que passa, a Coca-Cola investe mais em propaganda, investe mais em patrocínio de atletas e um monte de shows e eventos e tal, e o valor da Coca-Cola continua ampliando. Por que ela continua ampliando? Porque a Coca-Cola ela nos dá uma sensação, ela tem um valor social, um valor que está além do valor unicamente produtivo, do líquido em si. Mas ela tem um valor da marca. E esse valor da marca amplia o capital especulativo. Ou seja, por isso que a Coca-Cola é mais cara que os outros refrigerantes, né, de cola que provavelmente, né, basicamente tem o mesmo gosto, o mesmo produto e assim por diante. E é na bolsa de valores que esses produtos são comercializados, né, e produzidos. Então a gente precisa entender como é que funciona isso. É uma questão que funciona para todas as questões do nosso dia a dia. Né? As empresas, os produtos, eles valem muito mais do que apenas o produto em si, mas a marca, né, o valor social da marca, o quanto se especula, o quanto aquele presidente, né, daquela marca ele é bem visto na sociedade, ou as ações daquela marca são bem vistas na sociedade ou não, e isso varia. E aí, quando essa variedade, né, essa variação, quer dizer, de forma como a sociedade vê essa marca, impacta diretamente no se eu coloco dinheiro ou não coloco dinheiro naquela marca. Se eu coloco dinheiro, aquela marca vale mais, porque tem mais gente que querendo colocar dinheiro, a ação daquela, ou seja, o 1% daquela marca se valoriza, aquela marca fica mais cara, portanto ela pode e tem capacidade de ampliar o seu lucro. Caso contrário, se uma ação de um presidente dessa marca fala alguma coisa que pega mal na sociedade, eu como um agente, né, econômico, que tem um dinheirinho lá da minha poupança nas ações, eu não vou querer estar associado àquela marca, porque eu acho que ela vai perder dinheiro. Então eu tiro dinheiro, outras centenas de pessoas vão tirar dinheiro também, aquela marca vai perder poder, né, e assim por diante. Então o capital especulativo não está associado mais ao produto, e sim ao valor da marca, é isso que a gente precisa entender. E a gente chega numa questão importante também, que é, e o dinheiro? Né? A gente estava falando de dinheiro até agora, mas hoje em dia é cada vez menor, né, ainda mais com algumas questões aí que a gente está vendo nesse momento de pandemia e assim por diante, que o dinheiro, né, é uma coisa que tem uma tendência, o dinheiro físico que eu digo, né, o dinheiro papel, ele tem uma tendência a acabar. Por que ele tem uma tendência a acabar? Porque com a facilidade, as tecnologias e a diversidade de formas que nós temos de poder comprar, vender, trocar e assim por diante hoje em dia, graças à internet, às telecomunicações e ao mundo na nossa mão, a gente tem a ideia de que o dinheiro é cada vez menos utilizado. Por exemplo, uma série de trabalhadores hoje em dia recebem diretamente o seu dinheiro, né, dos seus empregadores, né, recebem em suas contas correntes, contas poupanças e assim por diante. Aquele dinheiro é destinado para um monte de coisa, paga as contas da casa, paga a escola, né, as questões, compra coisa na internet, e aquele dinheiro some sem ele nunca ter visto aquele dinheiro. Né? Ou seja, o dinheiro está se tornando cada vez mais uma concessão de crédito. Na verdade, ninguém está me pagando. Eles estão me dando um número, que com aquele número eu posso usar, né, em outras questões, que podem usar em outras questões, que podem usar em outras questões. Ou seja, o dinheiro ele é virtual. Por exemplo, se a gente tentasse imprimir todo o dinheiro que circula no mundo, será que a gente teria espaço para tudo isso? Se um ricão desse, um mega bilionário desse, tentasse imprimir e retirar todo o dinheiro dele e colocasse em cédulas de papel, como eu falei num dos primeiros slides, será que ele teria espaço suficiente para guardar esse dinheiro? Claro que não. Então esse dinheiro que a gente vê é um dinheiro que está se tornando virtual. E virtual, né, através de diversas formas, inclusive das que a gente chama das criptomoedas, né? Ou seja, a facilidade de troca de transferência, né, graças às tecnologias no comércio mundial, ampliou a circulação, a possibilidade de lucro. Por quê? Sem o dinheiro na mão é muito mais fácil a gente comprar, vender, as formas de pagamento, né, a perder de vista 12 vezes, 36 vezes e assim por diante, faz com que nós estamos consumindo e comprando muito mais do que comprávamos anteriormente, não só pelo aumento dos salários em si, né, que foram acontecendo ao longo das lutas trabalhistas e assim por diante,
mas também pelas formas de facilidade da gente poder lidar com dinheiro, né? Inclusive da gente, quando não tem dinheiro, conseguir comprar mesmo assim, no crédito, né? No boleto, em diversas formas. Ou seja, existe uma forma que a tecnologia trouxe de fazer com que todo mundo consuma o tempo inteiro. E isso faz a máquina girar. E quando a máquina gira, né, a mais-valia, o lucro das empresas gira, o dinheiro circula e a economia começa a funcionar e continua funcionando, né? Portanto, o dinheiro virtual é uma das bases fundamentais do funcionamento do capitalismo mundial. Se todo mundo voltasse a comprar no dinheiro papel, grande parte das empresas e da conexão entre as empresas multinacionais não existiria mais. Outra coisa também que a gente pode ver também, essa questão do dinheiro virtual também traz alguns problemas, que são, por exemplo, os paraísos fiscais. A facilidade, né, e as grandes cifras de dinheiro que a gente vê circulando por todo mundo, existe uma facilidade, uma dificuldade de você coibir transações ilegais, por exemplo, que é quando você superfatura, aumenta o preço de algum serviço ou de um produto, né, parte daquele dinheiro que é transmitido para você não tem valor nenhum, e você coloca aquele dinheiro num paraíso fiscal, ou seja, num lugar onde ninguém pergunta de onde seu dinheiro veio, né? Por exemplo, quando você coloca num banco normal, ele pergunta qual é a sua renda, qual é o seu empregador, e assim por diante, para saber se aquele dinheiro tem origem lícita, né? Nos paraísos fiscais, geralmente, todos os dinheiro, né, o dinheiro lá, as grandes cifras são de origens ilícitas. E depois eles colocam lá, criam aquelas offshores que a gente já ouviu falar em jornal, em muitos desses lugares, que são empresas que colocam aquele dinheiro ilegal novamente no circuito, ou seja, transformando aquele dinheiro ilegal. Ou seja, é uma forma de fraude, né, financeira dos novos tempos, que é colocar dinheiro em paraíso fiscal. Você transferir um dinheiro de uma conta, né, para uma outra conta, né, num lugar onde ninguém vai perguntar do que é aquilo, e assim por diante, aquele dinheiro você transforma ele novamente num dinheiro legal a partir depois de um tempo, né, através de pequenas quantias que você vai colocando novamente no seu orçamento e assim por diante. Tem diversas formas que isso dá para acontecer, né, e é uma das práticas mais comuns, né, principalmente nas relações entre mercado privado e mercado estatal, ou seja, entre o Estado pagando o mercado privado, principalmente, né, ouvindo o que a gente sabe aí que não é a tal da corrupção. E aí a gente precisa entender como é que funciona esse mundo. A gente está falando um pouquinho disso do dinheiro, né, das empresas multinacionais, né. Hoje em dia, a Divisão Internacional do Trabalho, né, cria um cenário de interdependência econômica. O que é interdependência? É a dependência de um pelo outro, né. No mundo globalizado que a gente vê, suas relações econômicas, políticas e sociais, criaram uma relação em que um país precisa do outro. E se alguma coisa acontece em um, isso impacta diretamente no outro. Obviamente que certos países, por terem maior potência econômica, têm maior centralidade. Então o que acontece neles, né, impacta de forma muito maior a economia mundial, né, os outros países menores que deles se sustentam ou precisam dele para alguma questão e assim por diante. Então a gente pode resumir essa frase numa questão importante, que é, por exemplo, o que acontece no global, ou seja, no mundo inteiro, influencia o local, ou seja, o nosso lugar agora, o Rio de Janeiro, né, o Brasil. E o que acontece no Rio de Janeiro, no Brasil, pode influenciar no global. Obviamente que se a gente mudar o Rio de Janeiro para Nova York, a relação de influência muda um pouquinho, né, pela presença das multinacionais, das sedes das empresas e assim por diante em Nova York e não no Rio de Janeiro. Mas todos os lugares, do país mais pobre ao país mais rico, todos eles precisam uns dos outros. Porque a gente sabe que as empresas multinacionais conectaram não só o mercado de produção, mas o mercado de consumo também. Então, um produto que é produzido em diversos lugares do mundo também é vendido em diversos lugares do mundo. E se ele para de ser vendido em algum lugar, isso vai ter impacto em outro lugar. Ou se ele para de ser produzido em algum lugar, isso terá impacto em outro lugar. Ou seja, uma coisa vai levando a outra, né? E a gente precisa entender como é que funciona, nesse atual cenário, a engrenagem do sistema capitalista nesse movimento, nesse momento neoliberal que a gente vive, né? A gente sabe que o capitalismo funciona como uma engrenagem que tem diversas forças. Essas forças têm diversas ordens, diversas, né, capacidade de interação, capacidade de interferir no capitalismo. E eu coloquei aí como seriam, por exemplo, uma engrenagem funcionando em 3 ordens. Né? Uma primeira ordem seria o Estado, né, ou seja, o governo, né, caracterizado pela política neoliberal. As organizações internacionais, né, que juntam vários países, várias empresas e assim por diante, vários agentes internacionais, como a FMI, a ONU, a OMC, a Organização Mundial da Saúde nesse momento específico. As empresas multinacionais, né, que são grandes demais e atuam em diversos lugares.
essas aí têm uma capacidade de interferência muito maior do que os outros, né? O que eles decidem geralmente é o que vai ser a ordem vigente de funcionamento do capitalismo. Nós temos um segundo poder que pode influenciar o primeiro poder e com certeza influencia o terceiro poder, né? Então seriam os blocos econômicos, os investidores locais, né, os investidores grandes regionalizados e assim por diante. O terceiro poder somos nós, né, os indivíduos, as ONGs, os indivíduos organizados em organizações e assim por diante. Nós também temos capacidade de mudar o capitalismo, mas obviamente nós somos influenciados pelo segundo e pelo terceiro poder. E nós temos um poder paralelo, né, que a gente pode chamar assim, que seria, né, alguns jornalistas, alguns cientistas políticos chamam de quarto poder, né, que seria a mídia. Por que eu coloquei a mídia como um quarto poder? Porque a mídia ela tem diversos níveis. Ela pode ser a mídia individual, né? Ela pode ser a mídia regional, ela pode ser a macromídia, como a CNN e assim por diante. Ou seja, a mídia ela tem diversas escalas de influência e ela tem um papel preponderante no funcionamento de todos os poderes, né? A mídia é capaz de interferir diretamente no funcionamento dos indivíduos. Se os indivíduos passam a pensar por causa da mídia, ou por causa de alguma influência dela, eles conseguem influenciar, por exemplo, o segundo poder, que vai influenciar o terceiro poder. Ou a mídia pode mudar o segundo poder. Ou seja, a mídia ela tem capacidade de interferir em todos os poderes. Não necessariamente ela é o poder mais forte, mas com certeza ela é um poder extremamente importante, principalmente porque a mídia também é internacional hoje em dia. Então ela também funciona como se fosse um grande bloco, né? Não é à toa que nós temos canais, né? Alguns canais, principalmente europeus e americanos, que funcionam em todos os lugares, e eles ditam as regras, né? Nós temos aqui, por exemplo, um canal no Brasil que é extremamente forte e que tem o poder, obviamente, de influenciar diretamente indivíduos, políticos regionais e assim por diante, a ponto de modificar completamente as outras relações. E aí, como para a gente finalizar essa aula, é uma dica aí de filme, que é o Capitalismo, uma História de Amor, que é um filme do Michael Moore, um diretor bem controverso, um cara que faz alguma questão meio comédia, meio paródia do capitalismo e tal. E ele faz um apanhado, né, da crise de 2008, contando um pouquinho da história do capitalismo, que vai nos dar a ideia de quem é esse mercado, de quem são esses agentes que a gente parece que são personalizados, né? A gente vê muito essa frase, o mercado que é isso, o mercado que é aquilo, mas quem é o mercado? O mercado é composto por pessoas. Quem são essas pessoas? O que elas pensam, o que elas querem? A gente precisa entender isso. Beleza? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa falem comigo. Um abraço, até mais.